Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Fala galera, então é o seguinte, sabadão, 10h30 da noite, gravar um videozinho para vocês aqui de química, né? Tá? Montei uma playlist com a parte da teoria, só exercício, só vídeo curto para vocês poderem ver. E peguei essa listinha aqui da internet também, vou passar para vocês fazerem, para vocês darem uma olhada e fazer uma revisão para a prova, fechou? Então, pelo menos na parte de geometria molecular e polaridade das ligações, aquelas coisas lá, né, que é o que a gente está estudando mais recentemente. O resto a gente já viu exaustivamente, beleza? Então é o seguinte, vocês já viram a teoria, eu vou passar aqui a lista, então. Esse vídeo é só de exercício e os videozinhos de teoria curto que tem, eu vou deixar no YouTube, tá? Vou indicar para vocês, mandar tudo junto. Então, bora lá. Ó, considere as seguintes fórmulas e ângulos de ligações, né? As formas geométricas dessas moléculas são, respectivamente... Pessoal, a água, né? Ela tem a geometria angular, beleza? Ela é o exemplo mais clássico aí de geometria angular, tá? Como é que é a geometria da água? Ela é H2O. Então, tem um oxigênio aqui e dois hidrogênios aqui na pontinha. E por que que ela é angular, né? Porque ela tem par de elétrons livres sobrando, beleza? Então ela tem uma geometria angular. NH3 vai ser piramidal, beleza? O nitrogênio ele faz 5 ligações, então ele vai fazer aqui as 5 ligações dele com... Aliás, ele tem 5 elétrons, aí ele precisa fazer 3 ligações para compartilhar mais 3 elétrons e ficar com 8, né? Pela regra do octeto. Então ele vai ser piramidal, né? Tá bom? Tem 3 átomos ligados ao átomo central, mas aqui a gente tem par de elétron livre, né? Sem fazer ligação. E aí esses elétrons vão repelir as outras ligações e vai deixar ele piramidal, né? CH4, pessoal, CH4 também representação de molécula tetraédrica, né? Beleza? Essa aqui é a representação do CH4 e BeH2, o Be ele é da família 2A, ele precisa fazer, né, essas duas ligações para ficar eletricamente estável, e aí vai ser linear, tá? Então essa aqui vai ser letra A, angular, piramidal, tetraédrica e linear, fechou? Agora vamos para 2. A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis, determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos de hidrogênio e carbono. Quando eu penso no hidrogênio, eu tenho que lembrar que ele é da família 1A, então ele tem um único elétron. Já o carbono, ele é da família 4A. Aí você vai olhar na sua tabela periódica, que significa que ele tem 4 elétrons nessa última camada dele. E o fósforo, ele é da família 5A. Então ele tem 5 elétrons na última camada dele. Então tá aqui uns 5 elétrons em volta dele. Se eu estou falando de uma ligação entre hidrogênio e carbono, o carbono precisa fazer 4 ligações. Então, para ficar eletricamente estável, compartilhar mais 4 elétrons para ficar com 8. E o hidrogênio precisa fazer uma. Então, né, em cada elétron desse carbono, eu vou grudar um hidrogênio. Fechou? Aqui eu colo um hidrogênio, aqui eu colo um hidrogênio e aqui eu colo um hidrogênio. Assim, se vocês forem perceber, ó, né? Aqui a gente vai ter os pares de ligação, né, os pares de elétrons ligados. O carbono em volta dele vai ter 8. E o hidrogênio é um pouco diferente, ele não precisa ficar com 8, ele precisa ficar com 2, né? Que é a configuração estável do hélio. Então o hidrogênio fica com 2. Fechou? Né? A representação dessa aqui é aquela tetraédrica lá, né? Que a gente já falou, a geometria molecular dele. Beleza? E agora, entre hidrogênio e fósforo. O fósforo é da família 5A. Para ele ficar com 8, ele precisa de mais 3 ligações, né? Então, esse fósforo aqui vai fazer as 3 ligações dele com o hidrogênio. Ó. Ligação entre fósforo e hidrogênio. Aí a gente tem os pares de elétrons ligantes aqui. Ó. Se vocês forem contar, então, em volta do fósforo eu tenho 2, 4, 6, 8 elétrons. E cada hidrogênio tem seus 2
Então, por exemplo, essa molécula aqui de fósforo com hidrogênio tem geometria piramidal, beleza? Então, qual é a geometria de cada molécula? Aqui vai ser tetraédrica, né? E aqui vai ser geometria piramidal. Beleza, galera? É isso, tá? Eles vão ficar nesse modelo. A ureia é o produto mais importante da excreção de nitrogênio pelo organismo humano. A molécula de ureia é formada por 8 átomos. O carbono apresenta 2 ligações simples e uma ligação dupla. O oxigênio, uma ligação dupla, e cada átomo de nitrogênio, 3 ligações simples. E cada átomo de hidrogênio, uma ligação simples. Átomos iguais não se ligam entre si. Baseando-se nessas informações, escreva a fórmula estrutural da ureia, representando ligações simples por um traço e ligações duplas por 2 traços. Beleza? Então, cada átomo de nitrogênio faz 3 ligações simples, né? Então, vai ficar CH4N2O. Fechou? Então, como é que vai ficar, galera, esta bagaceira aqui? Então, o nitrogênio faz 3 ligações simples, beleza? Eu vou colocar o nitrogênio aqui, que ele é o que faz mais ligações. Ele vai estar aqui, por exemplo, pode estar junto com um oxigênio. Vamos ver como é que vai ficar esse trem. O oxigênio faz uma ligação dupla, cada átomo de hidrogênio, 3 ligações simples, e cada átomo de hidrogênio, uma ligação simples. O carbono, pessoal, ele falou que tem 2 simples e uma dupla. Então, uma das duplas que esse carbono vai fazer provavelmente é com oxigênio, que precisa fazer 2 ligações, né? Depois, ele vai fazer 2 ligações simples, beleza? Uma ligação simples pode ser com hidrogênio, é, outra ligação simples pode ser com nitrogênio. Não, as duas com nitrogênio, então, né? O nitrogênio faz 3 ligações simples. CH4N2O. Então, beleza. Vamos supor que aqui a gente tenha 2 nitrogênios e cada nitrogênio vai fazer 3 ligações. Uma com hidrogênio aqui, uma com hidrogênio aqui e outra com hidrogênio aqui, outra com hidrogênio lá. O carbono fez as 4 ligações dele, 2 com oxigênio, uma com cada nitrogênio, e cada nitrogênio vai se ligar com 2 hidrogênios, beleza? Provavelmente vai ser assim a nossa molécula. Vai ficar O dupla C, aí vai ficar aqui um NH2 e aqui um NH2. Tem 2 hidrogênios ligados em cada nitrogênio, beleza? Então vai ser isso aí. Beleza, galera. Então vamos para 4 agora. Ó. A melhor representação para a fórmula estrutural da molécula de dióxido de carbono é: bom, o carbono ele tem em volta dele 4 elétrons. E o oxigênio ele tem em volta dele 6 elétrons. O oxigênio ele precisa fazer 2 ligações para ele ficar estável. 2 ligações ele fica estável, porque ele é da família 6A. Né? Então ele tem 6 elétrons nessa última camada dele. Ele precisa de mais 2 para ficar com 8. Vai fazer 2 ligações. E o carbono, ele é da família 4A, que significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência dele. Ele precisa fazer 4 ligações. Então o carbono vai fazer 2 ligações com cada oxigênio, certo? Então, como é que vai funcionar? Eu tenho um carbono aqui, ele vai ter aqui os elétrons dele, e eu vou juntar com o oxigênio. Ó. Cada oxigênio desse vai ter 6 elétrons. Então, mais um oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o carbono vai fazer ligação com o oxigênio. Como todos os elétrons do carbono estão se ligando, não sobra par de elétron livre no carbono, então a geometria dessa molécula vai ser linear, beleza? Eu tenho carbono, dupla O,
dupla O, não sobra par de elétrons aqui no carbono do átomo central, então a geometria dela é linear. Fechou? Essa é a fórmula estrutural da molécula de carbono. Beleza, vamos continuar. Os compostos BF3, SO2, PH3CO2 são moléculas de configuração espacial que o boro ele é da família 3A, então ele tem 3 elétrons na última camada dele. Né? Se ele for ligar com flúor, o flúor ele tem 7 elétrons na última camada, que ele é da família 7A, então ele precisa fazer uma ligação apenas. Ó. Então até vou representar o flúor aqui com um elétronzinho azul, beleza? Só para ficar diferenciado aqui. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons nessa última camada. Aí o outro flúor vai ser a mesma coisa e eu vou ter um outro flúor aqui em cima também com 7 elétrons na última camada. Ó. 2, 4, 6. Então aqui vou ter 2, 4, 6. Então, cada ligação aqui com boro é uma ligação simples entre o boro e o flúor. Então, essa aqui, pessoal, é aquela que é trigonal plana, tá? Cada par de elétrons aqui vai estar se afastando o máximo possível do outro. Então, vai ser uma molécula trigonal plana. O SO2, galera, esse enxofre aqui, ele tem 6 pares de elétrons para fazer ligação, que ele é da família 6A. E o oxigênio também. Então, esse oxigênio vai fazer 2 ligações com o enxofre, beleza? Ele vai fazer 2 ligações com esse enxofre. E aí, em teoria, o enxofre já teria estável, porque ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons em volta dele. Então, em teoria, ele já estaria estável. Mas o que ele faz com o outro oxigênio? Ele faz uma ligação que a gente chama de ligação dativa, onde esses elétrons aqui, que estão sendo compartilhados, são só do enxofre, beleza? E o oxigênio, ele continua com os 6 elétrons dele aqui. Ele não compartilha elétrons dele, ele só pega elétrons do enxofre. Então, por exemplo, o BF3 é trigonal plano. Vai ficar assim, ó. BF3. Trigonal plana. Esse cara aqui, o SO2, como sobra par de elétron livre, ó, ele faz uma ligação dupla com esse carbono, com esse oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio. A gente representa com uma setinha aqui, né? Dizendo quem é que está fornecendo os elétrons. É do enxofre para o oxigênio. Beleza? Depois tem o pH3. pH3, se não me engano, a gente já fez, né? O fósforo ele tem que fazer 5 ligações para ele ficar estável. Aliás, 3 ligações para ele ficar estável, porque ele é da família 5A. Então, vai estar aqui as 3 ligações do fósforo. Vai ser piramidal, porque ele tem par de elétron livre. Sempre que tiver par de elétron livre, pode ser angular ou piramidal. Fechou? E aí, eu vou ter o CO2, que a gente já viu que é uma molécula linear, né? O carbono vai estar fazendo duas ligações, né? Uma dupla com cada oxigênio. Então, ela é linear. Então, vai ficar trigonal plana, angular, piramidal e linear. Beleza? A trigonal plana, angular, piramidal e linear. Essa aqui vai dar a letra C de catioro. Beleza? Então é isso, galera. Anota aí e bora pro próximo. Indique quais das moléculas, quais das moléculas cujas formas aparecem a seguir são polares e quais são apolares. Então, a HBr, pessoal, a HBr tem uma ligação covalente aqui. Como o bromo é o cara mais eletronegativo, então tem um delta, tem uma diferença de eletronegatividade, essa aqui é uma molécula polar. Indique quais das moléculas cujas formas aparecem a seguir são polares e quais são as polares. Essa molécula aqui ela é polar. E a ligação entre o hidrogênio e o bromo também é polar, porque tem diferença de eletronegatividade. A molécula do NH3, né? Depois lá no videozinho, ele vai falar que sempre que tiver par de elétron, né, sobrando, a molécula ela é polar. Sempre que tiver par de elétrons sobrando, a molécula é polar. O nitrogênio é da família 5A, então ele precisa fazer 3 ligações. Ele fez as 3 aqui, mas ele tem 5 elétrons, ainda tem 2 sobrando aqui.
Então, molécula polar. CH2O, beleza? CH2O. Então, ele falou que quando os átomos que estão ligados ao átomo central, quando o número de átomos aqui iguais é diferente do número de ligações, aí a gente tem uma molécula polar. Por exemplo, eu tenho 3 ligações aqui. A dupla conta como uma, tá? Eu tenho 3 ligações aqui, mas eu tenho só 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Então, eu tenho 3 ligações e 2 átomos iguais. Se for diferente, aí a minha molécula lá é polar. Beleza? Fechou? Eu tenho 2 hidrogênios puxando para cá com uma força, mas aí o oxigênio é muito mais eletronegativo, ele vai estar polarizando aí a minha molécula, tá? Todas as ligações aqui são polares porque tem diferença de eletronegatividade entre os elementos, né? E a molécula em si também é polar, beleza? H2S, galera, como é que vai ficar? Essa molécula aqui, ela é angular, né? Tem par de elétrons sobrando aqui, ó. O enxofre, ele tem 6, ó. E ele vai fazer a ligação aqui com hidrogênio. Então, ele vai fazer 2 ligações covalentes com hidrogênio. Como está sobrando par de elétron, também é polar. Ô, louco, até agora só teve polar. Fechou. Vamos continuar. A água é o maior exemplo de molécula polar, né, pessoal? Não precisa nem fazer. É o melhor, é o mesmo esquema do enxofre aqui, ó, tá? O oxigênio também é da mesma família 6A, então ele vai estar fazendo ligação aqui com hidrogênio. A água é o maior exemplo de molécula polar. Agora vamos fazer uma polar aqui, ó. Eu tenho um flúor que vai estar se ligando com outro flúor. O flúor da família 7A precisa fazer uma ligação só mesmo. Faz uma ligação entre si esses dois. Então, esse aqui, né, como o flúor, né, tá puxando para um lado com a mesma força que o outro flúor está puxando para o outro, esses momentos, né, esses vetores momentos de polo vão se cancelar. E aí a minha molécula é apolar. Beleza? Então a gente tem átomos iguais aqui se a molécula for biatômica. Foram só 2 átomos. Se forem iguais, aí vai ser apolar. Se fossem 2 átomos diferentes, que nem o HBr, aí é polar. Fechou? Átomos iguais, apolar. Átomos diferentes na molécula biatômica, aí é polar. SO2, pessoal. SO2, a gente já viu como é que funciona, né? Ligação dupla com esse oxigênio, ligação dativa com outro oxigênio e ainda sobra par de elétron. Se está sobrando par de elétron, a minha molécula é polar. Isso aqui a gente já fez antes. PCl3, galera. Cada cloro é da família 7A, precisa fazer uma ligação só. Só que o fósforo, ele é da família 5A. Então ele precisa fazer 3, certo? Cada átomo de cloro vai estar fazendo uma ligação com esse fósforo. Tendo par de elétron livre sobrando, a minha molécula é polar. Beleza? Molécula polar. Tranquilo? E as ligações aqui também são polares, porque está entre átomos diferentes. Então, vamos lá. CH4, pessoal, eu tenho o meu hidrogênio ligado aqui, a minha molécula tetraédrica. Tem uma dica lá nos vídeos que o cara fala que quando o número de átomos que está ligado ao átomo central é igual ao número de ligações, então essa molécula é apolar. Como assim, professor? Eu tenho 4 ligações no átomo central e eu tenho 4 átomos iguais, 4 hidrogênios. Então, a minha molécula fica apolar. CO2 também é apolar, né, galera? Beleza? É uma molécula linear e ela é apolar. Por quê? Porque cada oxigênio, né, vai estar puxando para si os átomos do carbono com a mesma força, né? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, o momento de polo fica do carbono para o oxigênio. Mas como eles puxam com a mesma força, a resultante vai ser zero. E essa molécula vai ser apolar. Beleza? Apolar. CCl4, mesmo esquema aqui, ó, do carbono, fechou? Tetraédrica, cloro, 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 cloro. Como eu tenho 4 ligações e 4 átomos iguais, quando o número de ligações é igual ao número de átomos iguais, a minha molécula é apolar. Beleza? E HCN vai ficar assim, ó, o carbono ele precisa fazer 4 ligações e o nitrogênio 3. O hidrogênio precisa fazer uma só. Então, a ligação tripla eu vou contar como uma. Eu tenho 2 átomos ligados ao átomo central.
né? Duas ligações e dois átomos ligados ao átomo central. Como eu tenho os dois diferentes, então eu vou ter o nitrogênio puxando para si o carbono, porque ele é mais eletronegativo, e o carbono puxando para si o hidrogênio. No final, eu tenho uma resultante de momento dipolo, né? Para a esquerda, né? As duas vão se somar. Então, o que eu tenho? Agora eu tenho uma molécula polar, né? Se a minha resultante aqui é diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Fechou? Ó, apesar de a eletronegatividade do carbono ser 2,5 e a do flúor ser 4, a molécula de CF4 é apolar. Explique o porquê, né? Então, porque a forma como o flúor, né, está disposta aqui em volta do carbono, na ligação tetraédrica, vai favorecer uma molécula apolar. A ligação entre o flúor e o carbono, essa ligação é uma ligação covalente polar, tá? Aqui eu tenho uma ligação covalente polar entre os átomos. Mas a molécula, ela é apolar, beleza? A molécula ela é apolar, tá? Por quê? Porque o número de ligações é igual ao número de átomos iguais. Eu tenho 4 ligações e 4 átomos iguais ligados ao átomo central. Então, minha molécula vai ser apolar, né? A resultante dos momentos, né? Eu tenho um momento aqui na direção do flúor, beleza? Eu vou ter no carbono aqui um momento resultante para baixo, que vai ser igual ao momento resultante que o outro flúor faz para cima. Então, eu vou ter um cancelamento aqui dos momentos de polo, tá bom? Então, é por isso, tá? Agora vamos para 8 aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, óleo de soja praticamente não se dissolve em água. A partir dessa informação, qual das deduções é mais cabível? A gente falou que óleos, em geral, né, que são hidrocarbonetos derivados do petróleo, né? Quem são os derivados do petróleo? Óleo lubrificante, gasolina, querosene, né? Todos os tipos de óleo, tanto animal quanto vegetal, eles são moléculas apolares, né? E água, álcool, cetona, essas outras moléculas são moléculas polares. Então, se eu estou falando de óleo de soja, né, e ele não dissolve em água, é porque o óleo de soja é apolar. E a água é o exemplo mais clássico, né, de molécula polar, substância polar. Então, a partir dessas informações, qual a dedução mais cabível? As moléculas de óleo são menores que as de água? Nada a ver. Os elementos químicos presentes nas moléculas de óleo são totalmente diferentes dos presentes nas moléculas de água? Não tem nada a ver, não é por isso, né? As moléculas de óleo de soja devem ser apolares. As moléculas de óleo de soja são apolares, né? Elas são apolares. O óleo de soja possui moléculas extremamente polares? Não. E o número de átomos das moléculas de óleo deve ser 3? Não. Nada a ver também. Então, é porque o óleo é apolar e a água é polar. Então, eles não se dissolvem. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Dentre as substâncias gasosas, qual deve dissolver melhor em água, né? A água é uma molécula polar. Então, o que dissolve melhor em água é o que tem o maior caráter polar, beleza? Por exemplo, o O2 é uma ligação aqui dupla entre oxigênios. Essa molécula aqui, ela é apolar, fechou? Então, ela não vai dissolver aqui tão bem na água, fechou? Beleza? É, dentre as substâncias, qual deve ser dissolver melhor em água? Fechou, né? O O3 aqui, a molécula dele é mais ou menos assim, ó. Ela é uma molécula polar, beleza? O N2 é uma molécula apolar. O CO2 também é uma molécula o quê? Apolar. Esses caras aqui, né, os apolares, eles não se dissolvem bem em água, né? Beleza? A taxa de oxigênio na água não é muito alta, né? Para os peixes é o suficiente para eles sobreviverem.
mas para nós, nem pensar, né? Então, o oxigênio, o CO2, o nitrogênio, eles não se dissolvem bem na água. E o HCl, né? HCl é uma molécula polar, né? É uma molécula biatômica e tem dois átomos diferentes, então ela é polar. Agora, qual que é a mais polar? O HCl ou o O3, né? Aqui os elementos, eles têm a mesma eletronegatividade. Então a molécula mais polar, a que tem a maior diferença de eletronegatividade, é do HCl. Então, se eu fosse escolher a que dissolve melhor na água, eu escolheria aqui o HCl. Fechou? Que é a molécula com caráter mais polar. Beleza? Dentre as substâncias HBr, NH3, H2O, SO2 e CCl4, qual deve se dissolver melhor em gasolina? Agora, a gasolina é uma molécula apolar. Se for outra molécula apolar, vai se dissolver bem com ela, né? Então, vou pensar aqui no HBr. É uma molécula biatômica que tem, né, átomos diferentes. Então, ela é uma molécula polar. O NH3, a gente já viu que o nitrogênio ele faz 3 ligações, vai fazer essas 3 ligações com hidrogênio. Porém, ele é da família 5A. Ele tem os 3 elétrons aqui compartilhados, mas está sobrando 2. Se sobra par de elétron, é molécula polar. O H2O, mesma coisa, ó, sobra par de elétron. Ela é a molécula polar, né? É o melhor exemplo de molécula polar, o exemplo mais clássico, beleza? A água é polar. SO2 também, né, galera? Ó, eu tenho uma ligação dupla aqui com oxigênio, uma ligação dativa e sobra par de elétron na parte de cima. Também é uma molécula polar. Agora o CCl4, ó, é geometria tetraédrica. Eu tenho 4 ligações e 4 átomos iguais ligados ao átomo central. Quando o número de ligações é igual ao número, né, de átomos iguais, então a gente tem uma molécula apolar. E nesse caso aqui, é ela que vai se misturar bem com a gasolina, CCl4, beleza? Então a resposta desse aqui vai ser o CCl4, tá? Ela é a molécula apolar e apolar se dissolve bem em apolar. O álcool etílico, né, CH3, CH2OH, é uma substância polar. Ela dissolve melhor em gasolina ou acetona? Acetona, né? Gasolina a gente já sabe que ela é um óleo, então ela é apolar. Então, a acetona, ela é polar. Aí, polar dissolve bem em polar. Então, né, o álcool, ele vai se dissolver melhor na acetona. Um tecido branco ficou manchado com iodo, né, que apresenta uma coloração escura. Para remover essa mancha, é melhor usar água ou tetracloreto de carbono. E por quê? O iodo, né, ele tentou dar aqui a molécula do iodo, que é I2. Então, o iodo, né, ele é da família 7A, ele faz uma única ligação. Ele faz uma ligação dele com ele mesmo. Então, ele é uma molécula apolar, ó, apolar. Beleza? Porque, né, os dois estão puxando com a mesma força. A água eu sei já que é polar, então ele vai se ligar melhor com o tetracloreto de carbono, não é verdade? Então tem o carbono aqui, o Cl, Cl e Cl, ó, tetracloreto de carbono. Essa aqui também é uma molécula apolar. Então, polar dissolve apolar, tá? Um tecido apresenta mancha de gordura. Para remover é mais eficiente usar benzina ou álcool etílico. Gordura, né, em geral, óleo, é substância apolar. Então ela vai se dissolver, ela vai ser removida, ela vai se dissolver melhor se eu usar outra substância apolar, que no caso é benzina. O que é benzina? Ela é um derivado do petróleo. Então também, né, é uma substância oleosa, ok? Então também é apolar. Fechou? O álcool etílico ele é polar. Então eu vou escolher a benzina para poder dissolver melhor essa gordura. 14. Considerando os seguintes aletos de hidrogênio, HF, HCl e HBr, pode-se afirmar que a molécula mais polar, bom, percebam que todas têm hidrogênio, ó. Então eu não vou olhar pelo hidrogênio, eu vou olhar por onde? Pelos outros átomos, HBF, HCl, HBr.
Agora, se eu quero saber qual desses aletos é a molécula mais polar, eu vou pegar o que tem a maior diferença de eletronegatividade. Como o mais eletronegativo é o flúor, essa aqui é a molécula que é mais polar de todas elas. Todas são polar, mas a que tem um caráter mais polar é a molécula de flúor. Então, a molécula mais polar é HF, tá? É o mais eletronegativo. Então, bora. Vamos lá que já está acabando. São só 21. A gente já fez 16. Então, a gente fez 14. Mas já vai acabar. Ó, dentre as substâncias, qual apresenta a molécula mais polar? Todos são hidrogênio. Eu vou pegar o mais eletronegativo. Sempre que tiver flúor, ele é o mais eletronegativo. Então, a molécula mais polar é a de HF. A molécula apolar que apresenta ligações polares, beleza? Então, ó, ele quer uma molécula apolar, fechou? Eu sei que o NH3 é polar, porque sobra par de elétrons, então não é dele que eu estou falando, beleza? Ele é polar. H2O eu também sei que é polar, né? Beleza? Porque também sobra par de elétron e é a molécula mais famosa polar. Então não é dele que eu estou falando. Né? O H2 e o CO2 são apolares, né? O H2 é do hidrogênio com ele mesmo, então é apolar. O CO2 é aquela molécula linear que eu vou desenhar ela aqui, dupla O, apolar, beleza? E o HCl é uma molécula polar, né? Porque tem diferença de eletronegatividade aqui entre eles. Então não é dele que eu estou falando também, não é do HCl. A molécula apolar que apresenta ligações polares é quem? Aqui é uma molécula apolar que tem também ligações covalentes apolares, tá? Aqui a ligação é covalente apolar. Por quê, professor? Porque está entre moléculas átomos iguais. Eles têm a mesma força. Agora aqui não, né, pessoal? Aqui a ligação covalente, ela é polar. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Tem diferença de eletronegatividade. Então, a molécula apolar, que tem ligação polar, aí é a molécula de CO2. Fechou? A molécula é apolar, mas a ligação entre o carbono e o oxigênio é polar. Tá? Então vamos lá. Entre as substâncias gás amoníaco, metano, cloreto de hidrogênio, nitrogênio e água, indique qual apresenta a molécula do tipo tetraédrica e apolar e angular e polar. Então vamos lá. O NH3, de tanto eu escrever, vocês já vão decorar, é uma molécula polar com ligações também polares, né? Tem uma diferença de eletronegatividade e fica no sentido do nitrogênio, que é o mais eletronegativo. E a ligação entre os átomos também é polar. Então, é uma molécula polar com ligação covalente polar. O cloreto de hidrogênio, o metano, que é o CH4, como é que ele vai ficar? Vai ficar carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Essa é uma molécula que ela é tetraédrica, e ela é apolar. Então a letra A está falando exatamente dela, tá? Do CH4. Cloreto de hidrogênio, que é o HCl. Beleza? É o ácido clorídrico, né? Beleza? Ele é uma molécula polar e tem geometria linear. Agora ele quer de geometria angular. N2 também é linear, ó. É nitrogênio ligado com nitrogênio. Essa molécula aqui, ela é apolar e a ligação covalente também é apolar. Essa molécula aqui, ela é polar e tem ligação covalente polar. Agora a H2O que vai ser angular, né? Beleza? O oxigênio e o hidrogênio. E a ligação é polar. A letra B, ela está falando dessa aqui. A ligação vai ser polar, né? Porque tem par de elétrons livres aqui sobrando, né? Também dá para ver que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a polaridade fica no sentido do oxigênio. Fechou? Tá terminando, vai até 21. O dióxido de carbono CO2 solidificado, o gelo seco, é usado como agente refrigerante para temperaturas da ordem de menos 78 graus Celsius. Então ele ainda consegue resfriar temperaturas da ordem de menos 78 graus Celsius.
qual o estado físico do dióxido de carbono a 25 graus Celsius em 1 atm, beleza? Então, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, na temperatura ambiente ele é gasoso, né, galera? Tá? Ele é um produto da respiração. A gente expele ele quando a gente respira, então ele é gasoso. O dióxido de carbono é uma molécula apolar, apesar de ser constituído por ligações covalentes polares, né? Justifique sua resposta. Então, ela é uma molécula apolar, ela tem a geometria linear e, né, ela é uma molécula polar porque ela tem ligações covalentes polares. Ok, por que ela tem ligações covalentes polares? Porque tem diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono. Mas a molécula em si, ela é apolar, porque essas ligações aqui elas se cancelam. Né? Esses momentos de polos aqui, eles se cancelam. Então, ela é uma molécula apolar, mas as ligações entre carbono e oxigênio são polares. Beleza? Tem que ter essa ciência aí, tá? Moléculas polares são responsáveis pela absorção de energia de microondas. Identifique abaixo a substância que mais provavelmente absorverá nessa região essa energia. Por que que é polar, pessoal? Porque o polar, né, ele tem polos, fica um positivo e um negativo. Aí ele consegue ser atraído, né, eletricamente, ou pelo menos ser perturbado eletricamente pela energia do micro-ondas, tá? Então, a molécula polar, quando a gente liga o micro-ondas, ela gira, tá? Ela sofre um giro. E aí, como ela está se movendo, ela esquenta, né? Ela absorve energia e esquenta. E aí esquenta a comida junto. Fechou? Basicamente é isso. Então, moléculas polares são responsáveis pela absorção de energia de micro-ondas. Identifique abaixo a substância que mais provavelmente absorverá nessa região. É a que tem o maior caráter polar. Então, BeCl2. Então, tem o Be aqui, vai ter um cloro puxando para um lado, um cloro puxando para o outro. Então, essa aqui é a polar, tá? Por quê? Porque o berílio é da família 2A, né? Bela Magrela casou-se com o senhor Barão do Rádio, família 2A. Então ele precisa fazer duas ligações e o cloro, um cada uma, ó. Já vou adiantar, né? Beleza? A molécula mais polar aqui é a água, né, galera? Ela que é a principal responsável por aquecer a nossa comidinha no micro-ondas. Quando você põe um arrozinho lá com feijão, eles têm água na composição deles, não tem? Então é por isso que eles vão esquentar. O micro-ondas vai agir na molécula da água e vai esquentar a nossa comidinha. Fechou? Beleza? A outra molécula que tem polar é a do CO2, mas ele é um gás, né? Beleza? Então ele vai aquecer muito pouco. Essas outras aqui são moléculas apolares. Fechou? BF3 a gente já desenhou. Ela é uma molécula apolar porque ela é trigonal plana. Vai ser uma molécula apolar, não sobra par de elétrons aqui, então é apolar. E o CCl4 é tetraédrica, né? Cl, 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 Cl. Número de ligações é igual ao número de átomos iguais, também vai ser apolar. As duas polares seriam CO2 e H2O. O CO2 é um gás, ele não se aquece tanto assim quando a gente liga o micro-ondas, mas a água sim se aquece muito. Essa aqui dava para ir por uma lógica, né? E considerando que a forma geométrica da molécula influi na sua polaridade, identifique a alternativa que contém apenas moléculas apolares. Beleza. Então, ó, molécula apolar BH2 é apolar, mas NH3 não, porque sobra par de elétron, né? Então não é aquela lá. Tem o NH3 aqui, ó. Sobra um par de elétron aqui em cima. Essa aqui não são as duas apolares. H2O é polar, clássico, né? Clássico. BCl3 e CCl4, então, são as duas apolares. CO2, ela é molécula apolar, mas o HBr não, né? Ela é uma molécula biatômica, então fica a polaridade no sentido do bromo, que é o mais eletronegativo. E H2S e SiH4, H2S é uma molécula polar, assim como é a água. O enxofre, ele é da mesma família que o oxigênio. Então, se o H2O é polar, o enxofre aqui também vai ser polar. É o mesmo esquema, tá? Então, é o BCl3 e o CCl4. Fechou? Que são apolares.
E a molécula apolar, que representa ligações covalentes polares, é quem, né? Primeiro, pessoal, quem são as moléculas apolares? Eu já sei que o NH3 é uma molécula polar, né? A gente já viu várias vezes ele aqui, molécula polar. O O3 também é uma molécula polar, ó. Faz duas ligações com esse oxigênio, depois vocês dão uma olhada lá, e um com o outro é uma molécula polar. Sobra par de elétrons no cara aqui em cima. CCl4 é apolar, o CO vai ser polar também, né, galera? Beleza? Eu tenho uma ligação aqui entre o carbono e o oxigênio, só que é o seguinte, ó, tem uma polaridade, fica para o mais eletronegativo que é o oxigênio. E o cloro é apolar, cloro com cloro, aí vai ser apolar. A molécula é apolar. E a ligação covalente aqui também é apolar, porque cada cloro puxa para cada lado com a mesma força. E agora, no CCl4 não, né? O cloro é o mais eletronegativo, então o cloro vai puxar para si os elétrons com mais força do que o carbono. Então essa aqui é uma molécula apolar, mas a ligação covalente aqui é polar, que tem uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro. Fechou, galera? Revisão de química era isso. Bons estudos para vocês e até mais. Valeu!